Semana de 4 dias de trabalho, é possível ou é pura fantasia? A gente vai conversar sobre isso hoje. Olá, seja bem-vindo ao Foca no Trabalho, podcast quinzenal sobre carreira, empregabilidade, mercado de trabalho e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella e hoje a gente vai falar de um sonho de consumo do proletariado, que é passar de 5 dias de trabalho por semana para 4 dias. Será que é possível, Bruna? Será que é uma utopia? A gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre experimentos, né? Exato. Olha, antes de trazer os dados, os experimentos e todas as informações, eu, Bruna, proletariada, eu adoraria trabalhar 4 dias na semana, ter um dia a mais de descanso para fazer atividades no meu âmbito mais pessoal, fazer alguma atividade ali ao ar livre, algo que eu gosto. Nossa, seria um sonho. Quando a gente tem uma semana que tem feriado na segunda ou na sexta, eu sinto que a semana encaixa melhor. E aí a gente precisa, a gente já vai trazer alguns números, falar desse experimento, mas a gente precisa pensar um pouco na história do trabalho, né? Um pouquinho assim de contexto, né? A gente trabalha hoje no conceito de 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Foi toda uma construção, começou lá atrás, na Revolução Industrial, onde não tinha muito parâmetro, né? Então a galera trabalhava 12 horas por dia, 15 horas por dia, e aí houve uma movimentação falando, não, você tem que ter 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Então, você fecha. Só que houve, Bruna, assim, passou muito tempo, sei lá quantos anos, e houve uma transformação do trabalho. Hoje a gente tem trabalhos que são mais complexos, né? Que não requerem, mas isso eu tô falando de uma bolha, tá? Você tem trabalhos que são mais operacionais, você tem ainda trabalhadores rurais, você tem de tudo um pouco no mercado. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente começar essa discussão, Bruna, é que esse experimento de 4 dias de trabalho, para mim, é um lugar de privilégio para um grupo. Eu não vejo a massa do mercado. Então, assim, desde um atendente, todo mundo, porque você tem outras estruturas de trabalho. Então, por exemplo, você tem pessoas que não conseguem fazer esse trabalho porque trabalham no regime 12 por 36. A galera que trabalha em hospital, trabalha em segurança pública, que trabalha em atendimento que é 24 horas. Então, existe, né? Então, só é importante a gente lembrar, porque senão a gente fica falando assim, fica parecendo que a gente é alienado. Não, existem grupos dentro da estrutura de trabalho que, poxa, sei lá, uma farmácia 24 horas, um hospital, médicos. E a gente está falando aqui de um mundo muito da galera do comercial, né? De segunda a sexta-feira, das 9 às 18, né? Existem segmentos que é claro que chega a ser impossível aderir a este modelo. A gente está falando aqui do ambiente corporativo ali, do pessoal que atua dentro ali da jornada de segunda a sexta em horário comercial das 8 às 5. Realmente é um recorte só. São empresas selecionadas, até trazendo aí já um pouco das informações a respeito da pesquisa, que são 20 empresas brasileiras que aderiram. E isso tem a ver com uma proposta da 4-Day Week Global, que é uma organização sem fins lucrativos, que no Brasil fez a parceria ali com uma outra empresa, que é a Reconnect Happiness at Work, que já testou esse modelo no Reino Unido, né? Ele testou ali com 2.900 trabalhadores. Teve um resultado muito positivo ali, olhando ali para o Reino Unido, tirando um pouco a visão Brasil, olhando para fora, o Reino Unido teve um aumento na questão de saúde mental, de benefício ali para a saúde mental do colaborador. Então, essas pessoas trouxeram que tiveram mais tempo, menos estresse, então isso trouxe a um lado muito positivo, até pensando hoje em dia que é uma preocupação grande no mercado com a saúde mental dos colaboradores, das pessoas, faz até sentido, né, Lê, a gente pensar nessa mudança, nesse novo modelo de trabalho, que as pessoas estão muito mais estressadas, estão precisando, estão querendo, estão buscando muito mais equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. As pessoas hoje não querem somente trabalhar, né, o trabalho passou a ser o que muito para a geração anterior era muito o trabalho é o meu propósito, é tudo, não, É o minha trabalho passou a ser vida, uma né? Resume parte a da minha isso. vida. O trabalho passou a ser uma parte da minha vida e não somente o meu trabalho é tudo da minha vida. Então é só uma parte. Isso faz muito sentido. Mas nessa pesquisa que está rodando no Brasil desde setembro, ainda não tem ali os resultados, né, Lê? Tô olhando aqui que ainda não trouxeram os
resultados no Brasil. Nós temos somente a perspectiva do Reino Unido, E que também no foi muito Reino Unido, né, positiva. foi percebido diminuição, por exemplo, de turnover. Então, se eu estou numa Exato. empresa, né, e a gente pode fazer esse recorte, a mesma coisa para trabalho híbrido remoto, né? O quanto o remoto ele está trazendo mais qualidade de vida e menor diminuir a rotatividade. Mas aí, Bruna, eu vou falar assim um pouco da minha visão, né? Você falou assim, existem alguns trabalhos que são impossíveis. Será mesmo? Mesmo médico, se a gente pegar e distribuir, né? Eu trouxe muito a escala 12x36, mas você poderia construir outras escalas, por exemplo, em vez de 12x36, descansa 2 dias e trabalha 1 para diminuir, porque assim, qual que é a minha crítica, né? E por isso que eu trouxe que eu vejo que isso é um recorte muito para um público que vai ser um público de privilégio, né? Eu não vejo isso sendo para massa. Porque quando a gente fala de proletariado de trabalho, a gente fala de uma classe trabalhadora que muita gente às vezes esquece. Então você ganha 30 mil reais por mês, você continua sendo classe trabalhadora. Porque se você perder esse Exatamente. trabalho, você não tem. A gente só tem que lembrar que quem não precisa trabalhar é quem é herdeiro, quem é bilionário. A maioria, que é 94% da população, sei lá quantos por cento, acho que a gente tem o quê? Acho que até mais, né? Acho que tá uns Até mais. 95, 97% da população, 3% entra nesse grupo. Todo mundo é proletariado. Então, assim, por que que é impossível? Por que que a gente não poderia trabalhar menos? Acho que é um condicionamento que a gente já tem, né, é um modelo que a gente está tão acostumado É o modelo do socialmente, que capital, é o modelo de a gente capitalismo, acredita que entendeu? não pode ser Que não quebrado esse pode, modelo. que não pode, mas poderia. Uhum. Porque assim, se eu pegar uma atividade, eu vou pegar o meu exemplo, tá, gente? Só posso dar meu exemplo, porque eu só entendo meu exemplo. Há 20 anos atrás, quando você trabalhava em RH, que você não tinha sistemas como você tem hoje. Eu já trouxe esse exemplo. Você fechava a folha de... E olha que eu peguei assim, 20 anos, era 2003. Então já tinha um computador, não tinha tanta internet, mas já tinha um computador, né? Então não tô pegando um recorte de 50 anos atrás, não. Tô pegando a 20. A gente fechava a folha de pagamento, você tinha que levar o disquete com as informações bancárias fisicamente até os bancos, tá? Você tinha que imprimir todos os relatórios e conferir na unha cada encargo da folha de pagamento. Você recebia os currículos físicos de todos os profissionais, você tinha que ler aqueles currículos e separar em pastas, tá? Tô pegando pequenas atividades de RH, tá? Hoje, como funciona a folha? A folha já traz todos os cálculos dos encargos, é claro que você tem que fazer uma conferência, mas você faz por amostragem. Todo o TED é feito por transferência, você não tem que ir fisicamente mais em nenhum banco, e minimamente, você tem um sistema que recebe o currículo, você consegue colocar palavras de filtro e você vai ler somente os currículos que estão mais ou menos naquele perfil. Por que eu tô falando tudo isso? A tecnologia, ela traz uma automatização do trabalho em que você consegue reduzir o tempo, só que não reduz a carga de trabalho. Então, assim, é possível ter 4 dias na semana? Quando a gente olha o histórico, todos os benefícios que você tem hoje, que é pela CLT, que eu sei que às vezes você reclama da CLT, foi por muita luta do trabalhador, foi por muita luta de uma classe trabalhadora organizada, e aí eu vou trazer o exemplo da greve dos roteiristas dos Estados Unidos que está acontecendo nesse momento, não sei quando você está ouvindo esse episódio, porque assim, se o trabalhador ele não se organiza e não coloca limite, desculpa, não vai ser o bilionário, e eu não tô falando empresário, gente, que às vezes a gente fala empresário e fica parecendo que é o dono da padaria da esquina, não, esse cara é um empresário que é igual a gente, eu tô falando bilionários, eu tô falando de gente com muita grana, empresas com muito poder, ele não vai querer que você trabalhe, ele quer então assim, as atividades estão mais automatizadas, então teoricamente você olha para a semana e você fala, poderia trabalhar 4 dias, porque as coisas estão mais, né, você tem uso de dados, hoje em dia você tem coisas que tem inteligência artificial, mas ainda é impossível essa redução, parece que ela é muito distante, porque o sistema que a gente tem de estrutura, e aí quando eu vou falar, gente, eu não sou especialista econômica, tá? Se eu falar alguma besteira, por favor me corrijam, vamos conversar nos comentários, mas até onde eu sei, o sistema capitalista é um sistema econômico, político e social. Então você tem ali uma construção em que a sociedade funciona desse jeito. Então se você não desacelerar, e assim, gente, parênteses, tá? A questão do capital, tanto que ele evoluiu nos últimos anos, né? Ele acabou com o planeta. O que a gente acabou em 50 anos é assim, tem flor na Antártica, entendeu? Tem flor ali, tá descongelando tudo. Então a gente precisa realmente desacelerar não só o trabalho, mas esse negócio de crescimento, tudo tem que ser um crescimento exponencial, tudo tem que ser um crescimento, as empresas têm que crescer a todo momento. Calma, o planeta não está aguentando e os colaboradores também não, porque tem até um livro que eu acho que é bem interessante, eu vou comentar aqui, que é os impactos da saúde, o impacto do capitalismo na saúde mental. E é interessante, sabe aquela sensação que você tem que você está sempre devendo? Que você tem que trabalhar o tempo todo? Sim. Ele vem disso, porque a gente sabe que se a gente não trabalhar, a gente não vai ter recurso, a gente não tem recurso, a gente não consegue pagar a conta. Então, assim,
parece que é muito distante porque a gente viveu e cresceu nesse sistema. Mas a minha crítica aqui, eu acho que é utópico, primeiro pelo contexto que a gente está de Brasil, e assim, o quanto que a CLT foi acabada nos últimos 4 anos, né? Porque virou tudo virou PJ, e quem já ouviu o nosso episódio de CLT e PJ sabe da nossa crítica. Eu não tenho problema nenhum com PJ, desde que você seja um prestador de serviço. A partir do momento que você bate o crachá, você tem responsabilidade do seu quê, desculpa, você só é um CLT que foi barateado. Ai, mas tem redução de imposto, perco o FGTS, eu perco isso, perco aquilo. Não, você não vai perder, porque agora você vê vagas que pagam R$3.000 PJ e que há 5 anos atrás pagaria esses R$3.000 CLT e a pessoa teria FGTS, teria seguro-desemprego, a licença maternidade, uma série de coisas que a gente às vezes não embute. Então, Bruna, desculpa ter estendido, mas é importante a gente trazer esse recorte porque eu acho que é muito distante pela estrutura que a gente tem hoje. Mas é muito importante mesmo, Ale, você trazer essa sua opinião, sua visão e também essas informações, né, essa fonte de pesquisa, até porque a gente muitas vezes fica no piloto automático. Uhum. E a vida, ela vai acontecendo e a gente simplesmente vai seguindo o ritmo sem questionar o porquê que a gente está indo por esse caminho. Ah, porque todo mundo vai. Mas por que todo mundo está indo? Como que é o sistema? Como que é esse modelo? Porque pode ser diferente, pode não ser. Ah, PJ, putz, tô precisando de um trabalho, vou aceitar o trabalho porque é PJ, vou ganhar ali mais, só que na verdade você não tá ganhando mais, porque você não sabe nem fazer o cálculo de quanto que é, quanto que não é para um profissional ser PJ ou ser CLT. Então é importante a gente trazer os nossos ouvintes para nossa realidade, para que eles saiam do piloto automático, passem a entender mais, passem a compreender todo o universo social ali e o quanto impacta. E quando a gente fala de uma semana de 4 dias de trabalho, realmente é sair do piloto automático, é ir contra ali a correnteza e o tantos anos que a gente está trabalhando e está tendo essa ideia. E aí eu queria até trazer aqui para vocês, recentemente saiu um relatório que é o trabalho ideal. Eu até compartilhei com você, ali depois compartilho novamente, mas a Great Place to Work fez uma pesquisa que é sobre o trabalho ideal, tá? Então, óbvio que não existe um trabalho ideal para todo mundo, que é ideal para mim não é ideal para você, mas foram dados assim super interessantes, sabe? Quero até compartilhar porque complementa isso. Tem uma pergunta que foi feita, como você definiria a cultura da sua empresa, né? E as pessoas definem, aqui foram 1.790 respondentes, tá? Então, dessa galera que respondeu, 49,4% responderam que tem uma cultura ali organizacional flexível. O restante, né, 32,7% respondeu que a empresa é conservadora e tradicional. E depois teve ali 19,1% empresa inovadora e disruptiva. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que na próxima pergunta que é feita, se você gostaria que fosse diferente ou não. E aí a galera tá respondendo que preferia que fosse mais flexível. Hoje, a nossa geração, né? Eu sou millennial, a Ale também é millennial, mas a gente vê a geração Z vindo muito forte, pedindo essa flexibilização, pedindo que a gente tenha mais equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, sair ali daquela redoma de falar que o trabalho é tudo na sua vida e sim é uma parte, e essa flexibilidade vem muito de encontro com essa questão de mudar o modelo de trabalho. Por que a gente trabalha 5 vezes por semana? Eu quero mais flexibilidade. E qual que é a forma de ter mais flexibilidade? Opa, tô vendo aqui que a gente pode tirar um dia da semana e ter resultados positivos, como a gente trouxe aqui dessa pesquisa que está acontecendo de 4 dias. Então, o turnover foi reduzido e eu vi também aqui na pesquisa que a receita aumentou em 35%, porque as pessoas se sentem muito mais satisfeitas, muito mais felizes, têm uma flexibilidade maior, que é o que elas buscam na vida. E quando eu falo flexibilidade, não é simplesmente um trabalho remoto, mas é um ambiente que você possa ser flexível, você possa ser você mesmo, você possa ter mais tempo para sua vida, você possa ter ali um equilíbrio correto e manter a sua saúde física e mental. Então isso tudo se complementa e é muito importante a gente se perguntar, faria sentido hoje, no cargo que eu estou, na profissão que eu tenho, reduzir a minha carga horária? Será que eu seria até mais produtiva? Ficaria até mais feliz no meu trabalho? É realmente algo de se pensar e da gente levar essa provocação até para dentro da nossa organização, né? Muitos líderes escutam esse episódio, eu peço para que vocês reflitam também. Será que é possível a gente flexibilizar
o nosso trabalho, flexibilizar a nossa Uhum, jornada de trabalho do teu colaborador para que ele se sinta mais satisfeito e traga mais resultado, acho que é um ponto muito importante da gente refletir e da gente uhum. ver como a gente consegue fazer essa mudança, e é o que a Lê falou, a gente precisa ganhar força da massa, né? Precisa É. com que as pessoas se unam para que a gente consiga ter uma visão e consiga ter resultados, porque eu só acredito, Lê, que a gente consiga mudar algo trazendo resultados, porcentagem, que é o que essa pesquisa está promovendo aqui no Vamos Brasil. ver o que vai ter de resultado. A gente traz, de repente, para o ano que vem o que foi, mas eu quero fazer um complemento, que sempre quando a gente faz uma pesquisa sobre isso, a gente vê reportagem, a gente quer entender um pouquinho do movimento de mercado, e teve uma fala, e aí eu só vejo essa mudança em massa, Bruna, se for uma política pública, tá? Para mim, não vai ser o empresário que vai, eu vou diminuir para 4 Não, dias. não vai ser. Talvez tenham, porque a gente nunca pode generalizar, e vão ter várias empresas que são com essa pegada. Importante é lembrar que é sem redução de salário, tá? Então é Mas era 80% da jornada exatamente por isso que eu ia te 100% falar. do salário. Você leu meus pensamentos, porque a jornada de 4 dias sem redução de salário. Então, a gente teve um comentário do Ministério do Trabalho, né, falando que está havendo uma discussão, existe uma PEC lá de 2015 que busca gradativamente diminuir a jornada de 44 para 40 e posteriormente para 36 horas, com turnos de 6 horas por dia. Porém, essa redução garantiria, sem redução de salário, que eles falam que é o modelo 180-100, recebimento integral do trabalho, sendo 80% de trabalho efetivo, né? E aqui nessa reportagem, a reportagem é do Fábio, deixa eu colocar só o sobrenome dele, que eu acho que é legal para a gente, né, deixar o Fábio Santos escreve essa reportagem, ele comenta que na Bélgica, Islândia, Escócia, Portugal e Japão já adotaram esse modelo, né, de trabalho, de redução de jornada, tá? Então, a gente tem que lembrar que no passado a gente estava tendo aumento de jornada e agora a gente está voltando a ter discussões de redução de jornada, porque o modelo de trabalho mudou, gente, as coisas estão automatizadas. Hoje, uma coisa que é legal a gente pensar, por que a gente está tão cansado? Por que a gente está tão cansado no final da semana? Posso fazer um comentário rápido, que é de dia a dia? Quando as pessoas trabalhavam nos anos 50, a mulher, ela trabalhava integralmente em casa. Então, ela conseguia segurar toda a carga da atividade doméstica e o marido realmente sair para trabalhar às 8 horas, voltar, a casa tá limpa. Hoje, o Exato. casal, os dois trabalham fora. E as atividades domésticas são divididas. E você tem filho que está na escola, que está dentro de casa, que tem outras atividades. Que às vezes o avô é mais jovem, que o avô também São está muitas trabalhando, está demandas. ativo. Então, assim, a gente tem que pensar como a sociedade mudou o cenário. Então, por exemplo, sei lá, há 50 anos atrás a esposa ficava 100% em casa, os avós já eram aposentados, porque se aposentava muito mais cedo, ou tinha alguma condição ali, conseguia apoiar os filhos. Hoje a gente já mudou, a configuração familiar mudou, e aí é por isso que a gente não dá conta, porque tudo isso que a gente tem que fazer, e assim, quais são as atividades que a gente tem hoje? A gente estuda muito mais do que estudava no passado, a E gente o tem mercado outras exige atividades, também que a gente o se mercado atualize muito exige. mais. Então, assim, isso é importante. E aí, só para fechar, porque eu quis fazer esse complemento, que assim, a gente está muito mais cansado porque tem mais atividades, o trabalho é muito mais complexo, então nesses países já foi adotado e tem resultados importantes tanto para a economia quanto para a saúde mental dos trabalhadores. E esses estudos indicam que a produtividade aumentou, contrariando previsões de queda, porque é aquela velha história, né, Bruna? Eu vou agora cobrar a mala à parte, a mala de mão da passagem, mas vai baratear a passagem. Não barateou a passagem, eu continuo pagando a minha mala de mão. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, tem ali índices notáveis de produtividade, de economia, mas entra naquilo. Vai ter um monte de gente querendo ali defender como é o trabalho remoto. O que aconteceu esse ano? Vamos voltar para o presencial, porque o presencial é mais produtivo, sendo que você tem fatos e dados das empresas nos últimos 2 anos que o trabalho remoto é tão produtivo quanto. Só que você tem uma movimentação do mercado, que daí entra a questão de comando-controle, entra a questão de status, entra a questão né, existe um burburinho aí, até de questão de espaços físicos mesmo, né, da questão dos espaços que serem o aluguel dos espaços, as pessoas não quererem perder isso, e as pessoas não querem que você trabalhe de casa. E aí, eu vou fazer aqui uma leitura rápida, porque eu acho que vale a pena aqui da reportagem,
viagem, Bruna, eu não costumo fazer isso, mas está tão bem escrito pelo Fábio, ele comenta aqui um autor que eu gosto também muito, que é o que o Foucault fala sobre perspectivas de trabalho e exploração do trabalhador, que tem tudo a ver com o que eu falei no início, tá? Em sua obra, o Foucault ele destaca como o poder se manifesta de maneira difusa e sutil, infiltrando-se nos sistemas de produção e no controle da força de trabalho. Ele argumenta que as estruturas disciplinares mais modernas, ao impor normas rígidas e de vigilância constante, coisa que não acontecia antes, muitas vezes resultam em uma forma de sujeição e exploração dos trabalhadores. Sobre esse olhar, a redução da jornada de trabalho se torna uma questão de resistência contra esse aparato de controle, permitindo aos trabalhadores um espaço para autonomia e desenvolvimento das suas próprias vidas, em contraposição à submissão cega às demandas de produção. E eu acho que a gente tem que meio que encerrar esse episódio com todo esse trecho, porque é exatamente o que a gente está falando. Eu não acho que isso vai acontecer assim de maneira mágica. Eu acho que ou tem que ter uma organização da força de trabalho da classe trabalhadora, ou se é uma política pública, ou a gente usa isso no mercado corporativo, ou é bottom down ou é top down, né? Então, ou é uma política pública e o Ministério do Trabalho fala, gente, agora é 4 dias por semana e se adequem, porque a galera vai adequar. E eu garanto que se a gente voltasse no tempo, fosse na Revolução Industrial, quando pediram para trabalhar 8 horas por dia, todo mundo, vai produzir menos, vai não sei o quê. E assim, desculpa, Bruna, minha crítica as coisas são automatizadas, mas a gente continua trabalhando o tanto quanto a gente trabalha, e não isso é revisto, isso não é nem discutido, como aconteceu no remoto. Tava tudo funcionando super bem, as pessoas mais felizes, tem ali um caso ou outro de pessoas que não sabiam controlar muito bem o remoto e tal, mas em via de regra a galera tava satisfeita. Agora você tem empresa que quer que vá 5 dias na presencial e quer que a pessoa passe 3 horas no trânsito, sendo que na hora da pandemia, desculpa, na hora que fechou todo mundo, não, vamos trabalhar de casa. Então na hora que não tinha o que fazer, deixou a galera trabalhar. Agora que a pandemia acabou, agora não pode mais? Desculpa. Perfeito, Ale. Acho que esse texto que você trouxe é perfeito para finalizar. Eu só queria reforçar que realmente essa questão do remoto, né? Aqui na pesquisa da GPTW, eles comentam que na pesquisa anterior, 40% das pessoas trouxeram que estavam no modelo remoto, que estavam felizes no modelo remoto. E aí, nessa pesquisa, já 22% apenas estão no modelo remoto. E será que elas estão felizes? Exatamente. As pessoas que voltaram para o presencial? Será que estão felizes? E muitas pessoas dizem que a mesma atividade que fazem no presencial poderia ser no remoto. Não, sem sombra de dúvida. E assim, o remoto, 4 dias na semana, e aí entra nesse negócio. Quem hoje está no remoto? Quem é um grupo de privilégio, que são empresas mais modernas, com uma visão mais progressista. A grande massa está lá no presencial de segunda a sexta-feira. E eu me incluo nessa, gente. Amanhã talvez eu esteja numa condição, porque também sou proletariada, que eu vou ter que falar, putz, eu vou ter que voltar pro presencial. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse episódio vale uma discussão. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Se vocês acham que é possível trabalhar 4 dias na semana, a opinião que vocês têm a respeito disso, está distante, está perto? Eu acho que está distante e só vingaria mesmo se fosse uma política pública ou se a classe se organizasse, mas eu acho que é muito mais fácil ser uma política pública, o problema é se ser aprovado, etc e tal, mas é um sonho de consumo e teria um equilíbrio melhor, né, porque realmente a gente não tem mais só aquela condição de, eu trabalho, vou até o trabalho, eu volto. Não, hoje você tem uma pós-graduação, você tem outras atividades, você tem, sabe, outras condições, e o papel da mulher realmente ela se transformou. A mulher não fica mais integralmente na casa, pelo contrário, hoje a mulher é a maioria, isso a gente está falando baseado em pesquisa, a gente no outro episódio trouxe esse dado, a mulher hoje é a maioria quando chefe de família no sentido de pagar as contas. Então, a gente, mulher, está trabalhando 2 vezes mais, tem toda a carga de casa, e aí, né, você não vê a evolução para a gente ter espaço, sabe, para o lazer, espaço para outras coisas, que a gente até falou sobre isso na inteligência artificial. O que a inteligência artificial não vai substituir a gente? E a gente não tem tempo para essas coisas. A inteligência vai automatizar tudo. E a gente vai continuar sem tempo? Fica aí o questionamento, a dúvida. E a gente quer muito ouvir você que ouviu todo esse episódio. O que você pensou a respeito? Se concorda, se não concorda? E qual que é a sua visão? É importante a gente ter essa troca até para se fortalecer. Se você quiser mais conteúdo do Foca, nós estamos em várias redes sociais. Nós estamos no Instagram como @FocaNoTrabalho ou lá no LinkedIn como @FocaNoTrabalho. E se vocês quiserem falar comigo, Bruna Garcia, eu estou no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Ale, onde o pessoal pode te encontrar? Eu tô lá no LinkedIn também, Alessandra Falsarelli.
Varela, podem me procurar por lá. Se você está ouvindo a gente no Spotify e você gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelas e compartilhar esse episódio com seus amigos para a gente aumentar e trazer à luz essa discussão que é tão importante. A gente se vê daqui 15 dias no próximo episódio inédito e a gente está a semana inteira lá no Instagram com conteúdo diário sobre trabalho, empregabilidade. Eu te espero lá e até a próxima. Tchau, tchau.